Lucas capítulo 17. Eu não sei exatamente porquê, mas ele me chamou a atenção. Vamos lá. O versículo é o 20, diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então vamos meditar bem aqui. Há anos atrás houve a profecia sobre o reino, aliás, sobre um rei que viria. E quando Jesus e o povo de Israel aguardava esse rei, cheio de esperança, quando Jesus ele vem numa época em que os judeus estão sofrendo com muita opressão, estão vivendo oprimidos por Roma, e aquela expectativa de alívio, só você tentar imaginar o que é você focar na opressão. Eclesiastes diz que a opressão enlouquece até o sábio. Irmãos, é só você tentar ver quantas pessoas estão aí perturbadas, e eu falo perturbadas, eu falo sem paz, angustiadas. Você sabe por quê? Por causa da corrupção, da política, querem fazer alguma coisa, por aí vocês tiram como estava aquele povo naquela época, porque algumas situações de fato tiram a gente do eixo, e eles sofrendo aquela opressão, eles queriam que as coisas mudassem, alívio para eles, justiça, tempos de paz, sem opressão. E de repente chega Jesus, nada, digamos, incomum, nada de diferente. Ele é um homem comum no meio de pessoas comuns, sem nada que o destacasse, a não ser uma mensagem bem radical. Então, que tipo de alegria as pessoas poderiam ter olhando para Jesus, imaginando que agora viria um alívio, um refrigério? Não dava. Então, eles perguntam para Jesus quando que viria o reino de Deus, e Jesus ele fala que não vem de forma aparente, mas também não vem geograficamente. Não vem geograficamente. Essa mensagem radical, que era arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus, era uma mensagem que estava na boca de um homem, provavelmente o mais esquisito que Deus já usou. Eu acredito que sim, pela maneira como ele vivia, né? E quando Jesus fica sabendo que João Batista está preso, agora Jesus também anuncia essa mensagem: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. A mensagem sobre um rei que viria, que é Isaías capítulo 9, 6, a gente não vai lá, tá? E a maioria das pessoas, quando surgiu essa mensagem, é chegado até vós o reino de Deus, é chegado até vós o reino de Deus, a maioria das pessoas não compreenderam, assim como hoje também, muitos não compreendem o que significa isso. Porque se alguém chegar para você e perguntar o que significa essa mensagem, arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus, o que você vai dizer? O que você vai explicar? O que você entende sobre esse versículo? O que você entende? Na verdade, hoje também a maioria das pessoas
não compreendem a respeito desse versículo. Então, a explicação: somos peregrinos, forasteiros, passando aqui por essa terra. A partir do momento em que a gente aceita a mensagem de Jesus Cristo e crê nele, nos tornamos cidadãos dos céus, cidadãos de Deus, pertencentes a Ele. Sabendo que nós somos dele, na vida ou na morte, na doença, do jeito que for, nós pertencemos a Ele, então a gente não pertence mais a esse mundo. Não somos daqui e estamos apenas de passagem. E a compreensão desse versículo traz um refrigério para cada um de nós, um conforto para o nosso coração. Não adianta você ficar angustiado, querendo viver uma vida de paz e de calmaria apenas quando você chegar no céu. Até porque, irmãos, se for assim, a gente quer morrer hoje e agora. Porque tem situações na vida, tem fases, né? Fases na vida da gente que são fase boa, fase difícil, fase dificílimas, fase insuportáveis. Então, quando surgir alguma dificuldade, principalmente nesse momento que eu estou falando, tem muitas pessoas que não aceitam a condição do país, política. A gente quer morrer por quê? A gente não vai tirar a vida porque é pecado, mas quer morrer porque só lá que vai ter a paz, o refrigério. Não, mas não é só lá. Então, a partir do momento que nos tornamos cidadãos dos céus, a gente está passando por aqui, é uma passagem, é um caminho. Nós somos peregrinos, mas esse versículo, essa revelação de Jesus para o nosso coração diz que na nossa caminhada nós já podemos ser participantes dos princípios e das bênçãos do reino dos céus. Amém? Participantes dos princípios e das bênçãos do reino de Deus. No momento em que nos tornamos cidadãos dos céus e pertencentes a Ele, as bênçãos de Deus já são, as bênçãos dos céus já são liberadas sobre a nossa vida. E quando diz assim, não é ali ou acolá, no horizonte, está lá, surgiu lá do outro lado do mundo. Para ninguém, para absolutamente ninguém, é distante ou impossível. A bênção de Deus, ou seja, o reino de Deus, não está distante, não é algo distante, não é algo impossível. Tanto é que quando o anjo ele declara o nome de Jesus, ele declara como Deus conosco, Emanuel. E ele também declara que mesmo ele partindo, ele iria continuar conosco todos os dias. Deus conosco, o reino de Deus conosco, aonde Jesus ele está conosco. Quero falar mais sobre isso depois. E não é como muitos pensavam naquela época, né? Que seria neopolítico ou militarista, que na verdade era o que eles queriam. Novamente comentando por alto sobre a situação política no Brasil, eu vejo muita gente falando sobre a conta vai chegar, Deus é justo, essas coisas de pessoas, são palavras que saem de um coração indignado, inconformado. E aí eu trago a lembrança daquele povo que estava sendo oprimido e que a expectativa era que viesse um homem guerreiro para montar um exército, que fosse um militar e fizesse uma revolução, ou que trouxesse
autoridade para mudar aquela política. Eu acredito que ainda hoje ainda tem pessoas que ainda não compreenderam que o reino de Deus, a paz, a harmonia, a alegria, todas essas bênçãos que são do céu, a gente não precisa esperar para usufruir, para tomar posse quando a gente chegar lá no céu. Mas a gente já pode tomar posse aqui, hoje e agora, da paz, da alegria. É possível, irmãos. Aí, recentemente eu falei uma coisa que eu vou repetir. Mesmo uma pessoa doente, em estado terminal, é possível ela ter paz. Eu acho que todo mundo aqui já teve uma experiência de ver alguém assim. E se eu falar isso, me vem pessoas na memória, que lá em estado terminal, mas transmitindo uma palavra de fé, paz. A única coisa que não é possível o homem ter paz é no pecado. Fora isso, irmãos, não importa o que aconteça, absolutamente nada pode tirar a paz de Deus do nosso coração, porque ela não é condicional. E a paz do nosso coração não se chama Jesus. Não é algo que está lá quando a gente chegar no céu. São bênçãos do reino de Deus, são princípios do reino de Deus que usufruímos aqui. E não vem com aparente ostentação, porque eles não viram nada diferente. Não viram ninguém chegando com coroa de ouro, montado em um cavalo preparado, bem cuidado, com seus guerreiros. Tudo que eles imaginaram não aconteceu. Então não vem com visível aparência, não é visível e nem geograficamente localizado em nenhum lugar desse planeta. Não é para se ver em algum lugar desse planeta. É uma realidade espiritual e interior. Realidade. A palavra realidade significa é fato, é verdade, dá para sentir dentro de você, dentro de nós. O reino de Deus é a transformação real feita pela ação do Espírito Santo. E só quem já teve a sua vida transformada pelo Espírito Santo, essa pessoa pode dizer que o reino de Deus já está dentro dela. E como que ele surgiu? Ele surgiu através da libertação do império das trevas, a libertação dos vícios, a libertação da pornografia, a libertação do palavrão. Tem gente aqui que de 10 palavras, 8 era palavrão. Pessoas aqui que, irmãos, se a gente for falar, tem gente aqui que talvez nunca foi viciado na pornografia, mas já pegou esse caminho, estava quase se viciando. Tem gente aqui que era viciado na bebida, tem gente aqui que era viciado na prostituição, tem gente aqui que era viciado em confusão, em fofoca. Não ficava uma semana sem se meter em confusão. Não era confusão na família, era confusão com o vizinho. Não, tem gente aqui que a vida era perturbada. Problemas, só se envolvendo em problemas. Ou vazio existencial, depressão, ansiedade, nervosismo e tanta coisa que eu poderia agora citar como exemplo, mas cada um de vocês sabe aonde vocês estavam presos. Cada um sabe como Satanás te prendia num cativeiro, sabe lá qual era. Então, quando Jesus veio através da ação do Espírito Santo, quebrou essas cadeias, e você simplesmente se libertou
todo palavrão, porque você enchia a tua casa de ingraça, de miséria. Tem gente que é assim, hoje ainda tem gente que é assim, palavras de baixo calão. E quando Jesus quebrou essa maldição dos vícios, da pornografia, da bebida, ali já começou a ação do reino de Deus, a libertação do império das trevas, o suprimento das necessidades. É só você que já disse assim: não tenho e nem tenho de onde tirar, mas não ficou com fome, não ficou com sede, não ficou nu, não ficou descalço. Só você sabe que o reino de Deus está dentro de você. O suprimento das necessidades básicas. Você queria algo, você não teve, mas aquilo que você precisava nunca te faltou. Glória a Deus por isso. O suprimento das necessidades básicas, o perdão que nós recebemos, o perdão, que essa é uma bênção maravilhosa, o perdão, a comunhão com Deus. Você tem comunhão com Deus? Você tem comunhão com Deus, sabe? Aquela confiança de que você fala com Deus, Deus ouve. E não importa se você está na igreja, se você está na rua, se você está em casa lavando roupa, não importa o que você está fazendo, mas você fala com Deus, você tem aquela confiança plena de que Deus está ouvindo a tua voz, você tem comunhão com Deus. Isso é o reino de Deus, isso é o reino de Deus dentro de você. A comunhão com Deus, a comunhão com a família de Deus. Olha onde nós estamos, irmãos. Isso não é simples, isso é bênção, isso aqui é bênção. A comunhão com a família de Deus, aqueles que Deus adotou como filho, que são participantes do Espírito Santo, a comunhão com a família de Deus. E nós vamos sim chegar nos céus e vamos usufruir de coisas grandiosas, maravilhosas. A gente sabe disso e a gente tem essa expectativa dentro de cada um de nós, de que nós vamos para o céu e lá tudo aquilo que a Bíblia fala que será, que vai acontecer, nós sabemos que vai. Porém, aqui, hoje, agora, através de tudo isso que foi falado, há uma certeza de que o reino de Deus já está dentro de nós, já está dentro de você, não está longe. O reino de Deus está dentro de você. É a paz que você sente, é a alegria em tempos de dificuldade, mas ninguém tira o teu sorriso, a tua confiança, a tua fé. O reino de Deus está dentro de você e isso ninguém pode tirar. Situação difícil do país, situação difícil politicamente falando, dificuldades na família, dificuldades financeiras, ninguém pode tirar de dentro de você o reino de Deus que já chegou na nossa vida. Amém, Jesus? Vamos orar? Se coloque de pé. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado com você. Eu sou limitada, mas eu sei que ele continua falando. Eu convido você a fechar